Em 2030, a inteligência artificial ela assumiu quase todas as atividades técnicas, mentais e racionais do ser humano e olha só, ela faz muito melhor, muito mais rápido e com um custo muito menor. Então a inteligência racional, aquela técnica que só você tinha, deixa de ser um diferencial competitivo e é nesse momento que a psicologia entra. Mais do que ter a técnica ou ter o material, é ter o estômago para conseguir aguentar aquela reunião difícil, para conseguir conduzir aquela apresentação. Como vocês gostaram muito dessa nossa linha de entrevistas, baseado na última que eu fiz com o Isaac e que geraram alguns comentários, envios, repercussão, eu resolvi seguir nessa linha e hoje eu quero fazer mais uma entrevista. Para isso eu já trouxe uma convidada muito especial que eu quero chamar ela para cá agora. A gente vai para o nosso cantinho e aí vocês vão ver. Paty, obrigado por ter aceito o convite. A Paty, eu chamo de Paty porque intimidade é amizade já, né? Mas a Paty Gomes, ela há 14 anos vem treinando líderes, desenvolvendo pessoas na parte de psicologia. Ela fundou a Atens, que é a empresa dela que dá treinamento, mentoria, desenvolvimento, processo seletivo e que foca muito nesse tema que é o que eu estou interessado em conversar, aprender. Vou aproveitar a entrevista para aprender também, para pegar algumas técnicas para cá e compartilhar com vocês a nossa visão. Eu quero só fazer um combinado com você, Paty. A nossa visão, o nosso papo que vai levar para essa audiência do Atlas é sobre o futuro. Nossa. A gente está vivendo dilemas do presente, tem gente que gosta de contar a sua história do passado, no meu tempo era assim, era assado, né? Mas aquele tempo já foi também. Foi. Aquelas pessoas que falam, na minha época, já foi também essa época, só que tem um tempo que vai vir, que é o futuro. E se a gente produz o conteúdo agora, pensando no futuro, quem assiste agora, chega no futuro preparado. Esse é o meu compromisso com a galera. Topa bater esse papo? Estamos juntos nesse compromisso. Então vamos lá, vamos lá pro nosso cantinho da entrevista. Olha só, já estamos aqui no nosso cenário de entrevista e eu tenho visto muito, Paty, que agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem muito guru de internet aí falando que a inteligência artificial ela vai dominar o mundo, ela vai guiar os próximos negócios e que quem empreender nesse ramo vai se dar muito bem. E tem um ponto que esses gurus eles estão ignorando por completo, que é o fator psicológico da liderança, o fator humano da liderança. Eles ignoram que às 3 da manhã, quando der aquela insônia, aquela dor de barriga, a IA não vem para te socorrer. A IA não sofre por você, aquela dor de barriga. É você que vai ter que lidar com isso. Então, eu quero explorar muito isso, te guiando já para uma primeira pergunta aqui, que eu sei que ela vai ser de alto impacto. E eu tenho uma outra, ainda mais impactante, que eu vou deixar essa para o final, para que vocês fiquem conosco até o final, tá? Primeiro ponto para a gente introduzir aqui como num bloco 1, olhando para um diagnóstico, depois a gente ir para o futuro, levar esse valor que a gente quer levar para a nossa audiência é a seguinte. Você já está há 14 anos liderando líderes, né? Formando líderes, liderando pessoas. Qual é a coisa que o empreendedor ele mais esconde de todo mundo, inclusive dele mesmo? Nossa, pergunta muito boa. Vamos lá, eu acho que eu percebo, né, em todos os meus atendimentos, o primeiro ponto do empresário, do empreendedor é que ele quer parecer forte o tempo todo e saber tudo o tempo todo. Uma das primeiras coisas que eu falo em mentoria é, vamos trocar o sei tudo por aprendo qualquer coisa, né? Então assim, e isso vem com a IA também. Não preciso. No início era, não preciso da IA. Agora, sou obrigado a aprender a IA. Ninguém é obrigado a nada, né? Claro que se tu souber IA, tu vai ter uma vantagem competitiva. Mas eu acho que a tua resposta, Edu, é muito nesse sentido, assim, a necessidade que nós, e aí eu me incluo nisso, né? Que nós temos de ter todas as respostas, de saber tudo o tempo todo. E quando eles são confrontados em relação a isso, quando a gente é confrontado em relação a isso, a gente tem uma tendência a dizer, não, né? Eu tô sempre aprendendo, eu não sei tudo, eu tenho uma equipe que é para me ajudar, mas no fundo a gente percebe isso em reuniões, né? A equipe está conduzindo uma reunião, tem uma opinião. A opinião do fundador, do empresário, do sócio é sempre a que prevalece, porque ele começa a arrumar milhares de argumentos para aquilo. E aí acaba não ouvindo as pessoas, né? Não dando oportunidade para outras ideias se desenvolverem com mais precisão, né? Não somos super-heróis, não precisamos saber tudo e nem devemos saber tudo, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. É quase dessa forma, eu vejo muito isso em mim também. É quase como se fosse um instinto, talvez, né? Exato. De tanto ser perguntado, de tanto ter que responder, então logo eu preciso responder alguma coisa, porque talvez instintivamente eu preciso demonstrar que eu sei.
E o perigo é justamente se eu não sei. Exato. E a gente sente, na verdade, né, do que as pessoas esperam isso da gente, não é? Quando a gente está à frente de uma empresa, a sensação que a gente tem é que as pessoas esperam que a gente tenha uma resposta. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não espera que a gente tenha a resposta certa. A maioria das pessoas só espera que a gente saiba as conduzir. Eu ouvi de um empresário essa semana assim... eu passo mais tempo fazendo gestão de pessoas do que cuidando do meu negócio. Eu disse, que bom. Isso fazer a gestão de pessoas é cuidar do seu negócio. E aí até estava conversando com a Manu, né, que é o meu marketing interno, sobre isso. Assim, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Porque tem muitos empresários... Quando a gente é um empreendedor, a gente começou algo, a gente começa trabalhando com aquilo que a gente se formou. Então a gente ama fazer. Tu começou com a advocacia, eu comecei com a psicologia, a gente ama aquilo. E aí a gente começa a fazer aquilo com frequência, com resultado, com recorrência, e a equipe começa a crescer e a gente já não faz mais aquilo. Verdade. E aí aquilo muitas vezes frustra, ao ponto de a gente achar que trabalhar é fazer aquilo que a gente se formou, enquanto que, dependendo do tamanho do nosso negócio, trabalhar é fazer gestão de pessoas. As atividades mudam, né? Mudam. A gente precisa mudar com elas. Exato. Boa. Falando em mudanças, vamos dar um salto agora. A gente acabou de olhar para um diagnóstico, né? Um sintoma, uma causa comum aos líderes, aos empreendedores. Agora a gente dá um salto para o futuro. A gente chega em 2030. E aí a inteligência artificial, se lá em 2026 ela já fazia muito, em 2030 ela está fazendo ainda mais. Trabalho técnico, operacional, estruturação de processos, de repente até a avaliação do perfil comportamental lá do DISC, faz o teste, dá o feedback, cumpre diversas funções que antes o humano fazia. A gente está falando de troca de funções. O que é que sobra para o ser humano em 2030? E o que é que pode ser ou é uma vantagem ainda para o empreendedor em 2030, sob o seu ponto de vista? Eu vou resumir tudo em uma palavra: emoção. Emoção. Todos nós usamos ChatGPT, provavelmente. Quem está te ouvindo já usa bem mais, né? Vamos imaginar o ChatGPT. Ele até tenta traduzir emoção, não tenta? Nossa, Paty, que legal essa sua ideia. Nossa, Paty, você é extraordinária. Ele escreve, tudo é ótimo para ele, né? Nunca a gente tem um erro, né? Até que a gente fala para ele, você está errado. Ele fala, realmente estou errado, me desculpa. Ele fala, pô, tava confiando em ti até agora, cara. Como é que eu confio? Então, a inteligência artificial sempre vai tentar simular uma questão emocional. Mas também todos nós já recebemos um feedback de algo que a gente não se identificou. Mesmo quando são coisas boas. Sabe aquela coisa que alguém te falou assim, nossa, você é extremamente comprometido e tu sabe que há 2 noites anteriores tu perdeu um prazo. Aquele feedback não faz sentido, não gruda, eu digo assim, né? Então a emoção de verdade, ela faz realmente as coisas fazerem sentido. Então quando alguém diz assim pra mim, nossa, eu tô extremamente comprometida e eu sei que eu virei noite, eu entreguei tudo que eu podia entregar, cumpri os prazos e tal. Quando essa pessoa fala tu é comprometida, ela tá falando com propriedade emocional e ela acaba atingindo a minha emoção de comprometimento e aquilo faz sentido. Então, nada, nunca no mundo vai substituir a emoção, porque a emoção é uma descarga corporal. Ela, se a gente pudesse, e aí a gente ficaria horas falando, né? É energia, emoção é energia, né? Então é insubstituível de fato, assim. Então essa explosão que acontece no nosso corpo quando a gente se depara com uma emoção, ela é insubstituível. Eu acho muito incrível a tua visão, porque até alguns anos atrás, quando a gente olha para o mercado de trabalho, meio que era esperado dos profissionais mais avançados que eles separassem a emoção da razão. Desliga, né? Fossem líderes frios, secos, diretos, focados no trabalho, né? Tipo, como o trabalho, com aquela visão daquele outro líder que te deu exemplo, né? Sim. Trabalho é só fazer aquela atividade, não é cuidar de pessoas. Então, eu desligo, eu não mostro emoção, eu sou frio, eu sou calculista. E é o que se esperava. Até que a gente chega nessa temporada e, aparentemente, isso começa a perder valor. Daqui a pouco começa a ser até inadequado, na medida que a IA faz melhor. E aí o que passa a ser o diferencial, então, é a emoção genuína, verdadeira, Justo. A conexão com isso, né? A gente usa muito IA aqui no escritório e percebe que o melhor desempenho dela vem quando a gente dá bons contextos. E eu percebi o quão é difícil dar um contexto completo, tal qual um ser humano é capaz de absorver. Você com certeza já deve ter percebido isso também. Sim. Porque a gente está aqui num papo, por exemplo, que quem está aqui nos capturando está vendo, está ouvindo e está sentindo. Então a gente está conseguindo transmitir alguma emoção. E nessa visão, na entonação das palavras, ou num gaguejar no momento que a gente pode ficar nervoso, transmite uma imensidão de informações que o ser humano é capaz, se ele está conectado, de capturar isso, de organizar, de chegar a conclusões
de transmitir um feedback como esse que você falou agora, ser comprometido, não porque uma noite atrás você falhou, porque falhar a gente falha, mas porque na essência, assim, fazendo um balanço geral sobre tudo que eu vi seu, você é comprometido. Eu sinto que você é comprometido. E é difícil até de explicar, né? O sentimento. É como se fosse lá um sentido extra sobre-humano. Tamanha complexidade. E que a IA, eu concordo com você, hoje, talvez até no futuro, ela está muito longe de pegar. Exato. Ela 2030 não tem, provavelmente não. ela não tem os receptores de sentimento, a capacidade de organização, até porque ela não tem a visualização, ela não tem a comunicação, ela não captura tudo no contexto, né? Então, isso fica esse grande gap. E é por aí que a gente vê, então, um grande diferencial competitivo, que me leva à próxima pergunta sobre liderança numa próxima geração, que é a seguinte, Paty. A galera que está lá em 2030 e que está liderando, esses novos líderes, né? Já numa nova versão, pelo que a gente veio conversando. E lá atrás existia, então, esse líder durão, aquele chefe que a gente pode chamar assim, o chefe das antigas, frio e etc. Você acha que esse cara sobrevive em 2030 com aquele mesmo comportamento? E Edu, ele já não sobrevive hoje. Em 2026 ele já está em extinção. Em 2026 ele já tem que começar a entrar em extinção. Ou ele vai sair porque ele não vai aguentar, né? Porque as pessoas, e é o que eu escuto muito em muitas empresas, porque as pessoas não são mais as mesmas. Que bom, então tu também não tem que ser, né? Ou ele não vai aguentar e vai acabar saindo, ou realmente as pessoas vão acabar tirando, né? Porque, de novo, a sensibilidade é o que manda o jogo hoje. Vamos lá, a gente tá falando de eu não preciso mais saber tudo. A IA sabe, tem todas as respostas, né? Eu não preciso mais realmente me conectar tão profundamente à minha formação inicial, técnica, né? Porque a técnica, de novo, é ensinável facilmente. Quando eu me torno empresário, eu mais tenho que fazer gestão do que técnica. Então, do que eu preciso? Pessoas. E como é que as pessoas se relacionam? Emoção e sentimento, né? E aí, quando tu fala, né, sobre é tão complexo o sentimento e a emoção, quando a gente olha para a neurociência, a gente começa a entender que igual o McHaven fala, né? É simples, mas não é fácil, né? É simples se a gente parar para olhar pelo quesito neurociência, né? O nosso cérebro capta alguma situação externa, ele olha para aquilo que é incontrolável para a gente, né? Aquela situação externa vai gerar na gente uma percepção, então quando eu olho eu percebo aquilo, e essa percepção vai se conectar a memórias e experiências que eu já tive. E essas memórias e experiências que vão desengatilhar emoções e sentimentos que vão gerar comportamentos e que vão gerar resultados. Então, é simples? Fácil? Não. Né? Porque daí cada emoção que a gente sente se conecta a uma certa experiência que a gente teve. E Edu, eu e tu, idades parecidas, experiências completamente diferentes. Então, uma mesma situação pode gerar um gatilho em mim que não gera em ti e vice-versa. Então, eu vou ter um resultado e tu vai ter outro resultado perante uma mesma emoção. Então, quando o líder domina isso, ele consegue. E aí eu falo assim, o líder não tem que controlar. Depende. Quando ele começa a dominar esse sistema, ele controla, tá na mão dele, né? Como gerir as pessoas, como desenvolver as pessoas, como conduzir as pessoas, né? Então, sobre controle, já que os líderes gostam tanto de controlar, quer controlar mais, começa a entender mais de gente, né? Muito bom, muito bom. Então não vai, tá? 2030 esses não aí chega, vão né? ser... Pois é, e aí isso me leva a uma reflexão, que é a seguinte, é muito louco pensar que esse cara que não sobrevive hoje desse jeito, o chefe durão, ele era o ideal até alguns anos atrás. Então, se ele era o ideal e era suficiente, ele simplesmente continuar sendo quem ele era, leva ele para a ruína. Loucura, né? A gente não pode dizer que ele não foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido, ele performou, ele teve resultado, inclusive. Só que agora ele vai para a ruína. Simplesmente por continuar sendo quem ele era. Ou seja, o abraçar a mudança nunca foi um diferencial competitivo tão importante quanto está sendo agora, tu concorda? Concordo. E eu costumo falar que a mudança ela é obrigatória, a evolução não. Né? A evolução é uma escolha. Então esse cara, ele sobreviveu, está sobrevivendo às mudanças, mas ele não evoluiu. Então, obviamente, ele vai ficar para trás, né? E aí a gente estava conversando antes, né, Edu, sobre isso. Que os líderes que estejam nos ouvindo, os empresários que estejam nos ouvindo, né, e com toda a complexidade que deve ter, né, nas suas mentalidades, nas suas empresas, enfim, comecem a pensar todos os dias qual é o tamanho do meu negócio, qual é o meu tamanho.
Que tamanho que o meu negócio exige de mim hoje? Que tamanho que a minha equipe exige de mim hoje? Eu sou suficiente ou não para isso? E buscar ajuda. Uma das grandes técnicas de desenvolvimento emocional para os líderes hoje é isso, é ter pessoas imparciais, conselhos, mentorias, pessoas que possam abrir a nossa mentalidade, tirar a gente daquela zona conhecida, daquele ciclo vicioso que vai se formando, né? Então, é buscar ajuda constantemente. Total. Temos que aprender todos os dias. Muito bom. Isso me leva para um próximo bloco de ambiente. Porque quando você fala de mesa de conselho, mentores, outros convívios, você está falando de ambientes diferentes, com pessoas diferentes e estímulos diferentes. E hoje a gente vive, eu quero ver como é que você enxerga isso em 2030, mas hoje a gente vive um tempo em que eu escuto muitos líderes dizendo que a liderança ela é solitária. Apesar de o mundo estar muito mais conectado do que ele já teve, a liderança continua solitária. Será que isso melhora ou será que isso piora em 2030? Eu acho que cada vez vai piorar mais, Edu, porque a gente começa a se isolar cada vez mais, né? E aí, até recente eu fiz uma publicação na rede social sobre isso, assim, o quanto os líderes e empresários têm sentado na minha mesa com a palavra desistir. Eu quero desistir da minha equipe, eu quero desistir da minha empresa, eu tô cansado. E aí, um dos primeiros sintomas de uma possível doença é o isolamento. Então, se essas pessoas nesse momento não procurarem ajuda, conselhos, mentorias, apoios, clubes, movimentos que vai fazer ele sentir que ele está numa comunidade, que tem outras pessoas passando pela mesma situação que ele vai se isolar. E aí, essa sensação de solidão vai ter uma tendência de aumentar. E aí, com a IA, isso tem piorado um pouco, porque o que geralmente as pessoas fazem? Vai na IA, tô sentindo tal coisa, né? O que eu devo fazer? E a IA vai direcionar aquilo que a gente tem uma tendência já a fazer, né? E o pior, né, é que antes a gente virava, sei lá, para uma pessoa mais velha ou mais experiente para pedir conselho. E ela podia falar um monte de coisa errada, mas a gente via nela uma autoridade e se sentia bem. Agora a gente olha para a IA e fala, por que eu vou pedir para essa pessoa mais velha se o conselho dela vai ser pior que o da IA? Deixa eu pedir para a IA. E isso estimula mais ainda o isolamento, que é o que você está desenhando, né? E a necessidade de ser perfeito, Edu. Isso também tem matado muitos líderes em muitas empresas. Eu não vou perguntar nada pro Edu, porque senão eu vou mostrar para ele a minha fragilidade. E se eu mostrar para ele a minha fragilidade e a gente é parceiro, ele não vai mais me indicar para os clientes dele, e aí tu começa a criar todo um cenário mental de eu tenho que não demonstrar vulnerabilidade, não demonstrar fraqueza para ninguém, porque senão eu não fecho mais contrato, eu não evoluo mais as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? E tu fica realmente num buraco de solidão. Então, segunda grande ferramenta, né? Falei a primeira, buscar conselhos, buscar pessoas que possam te ajudar. A segunda grande é reconhecer o que tu tá sentindo, dar nome para isso. Eu tô me sentindo triste, tô me sentindo frustrada, tô me sentindo cansada, e realmente colocar isso para fora para alguém da tua confiança, ou para várias pessoas, se for o caso, não tem problema nenhum, para que tu possa ser ajudado. Muito bom. Se esse papo já está sendo aqui de alto impacto para você, está mexendo ali com alguns sentimentos, você tem uma energia chegando para você e você está conosco até aqui, não se esquece de se inscrever no canal do Novo Atlas, deixa seu comentário, clica no botão de gostei, faz tudo, já faz o pacote completo, porque eu guardei o melhor para o final. E agora a gente entra com perguntas de ainda mais impacto. Vários pontos você já trouxe aqui que já mexeram até comigo, Paty, tenho certeza com vários líderes e empreendedores que nos assistem, porque a gente realmente está no momento exato de mudança de paradigma. A gente está... E essa mudança de paradigma, ela é desconfortável, ela é constrangedora em alguns aspectos, ela gera insegurança. Então, ter um ponto de apoio, ter um conteúdo de valor, ter uma direção de quem tem experiência, de quem tem resultado, é um diferencial muito grande. Falando em diferencial, a pergunta que eu tinha preparado, que eu acho que é uma cereja do bolo, antes da gente fazer o fechamento oficial aqui para o pessoal que está nos acompanhando, é a seguinte. Se você pudesse preparar um empreendedor para 2030, das várias coisas que ele sabe que precisa desenvolver, você vai escolher uma só, que é a mais importante. Qual seria essa uma habilidade mais importante que você focaria em desenvolver nesse empreendedor para 2030? A gente já deu spoiler, eu acho aqui, né? Mas a inteligência emocional. Essas as duas palavras, né, cruciais, assim. Boa. Saber lidar com a frustração. A gente lida cada vez mais com pessoas que não sabem ouvir não. Teve uma palestra que eu fiz que um dos participantes levantou a mão e disse assim, como é que eu meço a maturidade da minha equipe? Eu falei, diz um não.
Simples. Às vezes as pessoas esperam ferramentas mirabolantes, né? Diz um não para a pessoa em algum momento. Como é que uma criança reage ao não, né, Edu? Chora. Cai no chão, esperneia, né? Como é que um adulto deve reagir ao não? Ok, não, nesse momento é não, mas talvez mais no futuro eu consigo resgatar essa ideia. Então, a gente precisa cada vez mais estar aberto para isso, para lidar com esse tipo de pessoa que não está preparada para frustração, mas nós, enquanto líderes, também estar preparado para frustração. Renúncia. E aí, de novo, né, o recado primordial, todo mundo que está nos ouvindo já deve ter passado por isso, mas a gente tem que parar de gourmetizar o empreendedorismo e a carreira de ser um empresário. De gourmetizar, que eu digo assim, acorda às 5 horas da manhã, faz exercício, toma banho gelado, faz não sei o quê, nanana. É muito difícil tu ter isso nos primeiros 15 anos da sua empresa. Então saiba que os primeiros 15 anos vai ser cruel, vai ser matador, vai ser de não dormir, vai ser de não ter final de semana, renunciar à família. Porque enquanto a gente fica vivendo nesse mundo do conto de fadas, daí tá todo mundo frustrado nesse caminho. Não tô ganhando dinheiro, não tô fazendo nada certo, né? Então aprender a lidar com a frustração, entender o momento que a gente está vivendo, isso tudo é inteligência emocional, né? Saber lidar com a pressão, com a ansiedade, com a preocupação, não entregar o nosso melhor fora de casa e o pior dentro de casa, saber que isso é uma fase, né, nós temos filhos, né, 1 ano e pouco e a Malu com 8 meses, né, então assim, como é que não faz sentido a gente estar entregando o nosso melhor lá dentro da nossa empresa para a nossa equipe e quando chega em casa esbravejar, não passar tempo de qualidade com os nossos filhos? Não faz. Como que a gente acha esse equilíbrio, né? Isso é inteligência emocional, né? Muito bom. Você me fez pensar nos famosos cabeças brancas, sabe? As pessoas mais vividas, que tudo bem, às vezes eles não sabem a trend do TikTok, eles não falam aquela gíria que o jovem fala, só que quando eles escutam um não, eles nem ligam. Você citou vários exemplos, né? Da criança que chora, do jovem que lá dá uma irritada, do adulto que dá ok e segue a vida, mas tem sabe aquele velhinho? Que ele nem liga. Tipo assim, cara, você tenta tirar ele do sério, você fala uma coisa que, meu Deus, ele vai ficar enlouquecido e ele nem liga pra sua cara. Tipo assim, o auge da inteligência emocional. Da sabedoria. Que, sabe, isso que você falou pra mim nem bateu. Então, se a gente consegue... Eu gosto muito de levar esse conteúdo para empreendedores, porque a gente atende empreendedores, né? Se a gente consegue, em alguns casos a gente tem, assim, empresas fazendo a transição da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira. Se eles conseguem explorar os pontos fortes de cada uma das gerações, usar a inteligência emocional do cabeça branca, a sabedoria e a experiência, com o vigor, com a vontade da nova geração, e cada um tem a humildade e o ego baixo o suficiente para dar o seu melhor e baixar a cabeça onde não é o melhor para contribuir para a empresa se beneficia do melhor dos dois, não é? Apesar de que talvez não é o mais confortável para o ego individual das duas gerações. Ninguém vai poder dizer eu sou o suficiente para tudo e eu tenho razão em tudo. Cada um é só bom num pedaço da equação. E quem fica feliz é a empresa, nesse composto, né? Seria essa um pouco a mistura do que é esperado do líder que funciona, que performa, que lidera comunidades, que tem uma empresa grande, mas não só grande em número, mas grande em propósito, em valores, impacto para 2030? Nossa, isso que tu falou do ego, Edu, é fundamental, né? O ego é uma emoção, vaidade, né? Isso é muito forte hoje. De novo, por isso que as pessoas se isolam muito por causa de ego também. E eu acredito que isso com certeza é determinante para 2030, porque quando tu tira a tua vaidade e coloca um propósito único, né? Não quero defender a minha opinião, a minha ideia ou a minha carreira, eu quero defender esse negócio, a empresa da minha família. Tudo muda. Eu atendo hoje 90% das clientes que a gente atende empresas familiares, né? Já passando, às vezes, até para a terceira, quarta geração. Legal. O que é muito bonito de ver. Quando eu vou para São Paulo, para fora, as pessoas dizem assim, nossa, como é que tu lida com empresa familiar, né? Muito difícil. Eu digo, ok, é difícil, mas é tão bonito. Né? É tão bonito quando a gente vê o filho realmente assumindo o negócio do pai, né? Deixando a vaidade de lado, deixando o ego, porque poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E eu digo muito para a segunda e para a terceira geração, né? Quem trouxe uma empresa do 1 ao 10 não é a mesma pessoa que leva uma empresa do 10 ao 100. Então precisa passar a geração. Esse cabeça branca, né? Esse fundador, esse cara que criou, não é mais o cara que vai conseguir levar. Teve um palestrante que foi lá na Colab que ele falou assim, não é porque você fundou um CNPJ que você tem direito a permanecer com ele para sempre. E aquilo,
Cara, é muito sobre isso, né? Olha a vaidade das pessoas. Ah, eu quero estar nessa cadeira de presidente, sendo que eu não tenho mais tamanho. Lembra o que a gente falou, né? Tamanho, capacidade, inteligência emocional para estar aqui. Então, acho que esse movimento é bem importante. E eu resgato, né, um conceito que eu gosto de falar muito para os empresários e para os líderes também, da antifragilidade, Nassim Taleb. A gente veio de um mundo falando muito de resiliência, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir às coisas. A gente não precisa mais resistir às coisas. E eu particularmente odeio isso, tá? Sempre que alguém me fala, você tem que ser resiliente, eu fico enlouquecido com isso. Porque é quase como uma vida de escravidão. Exato. Apanha, fica quieto e continua apanhando. Exato. Isso me deixa louco. Sai com as marcas e vai. Isso me deixa louco. Exato. Então, a antifragilidade do Nassim Taleb é exatamente o contrário disso, né? Eu realmente passar por essa adversidade e eu sair melhor. Sair maior, mais bem preparado e não igual eu estava antes ou pior do que eu estava antes, né? Que seria a resiliência. Eu uso muito o exemplo da árvore, né? Vem o vento, tira as folhinhas da árvore, né? A árvore é resiliente, caiu as folhinhas, ela continua ali, vai ter que nascer novas folhinhas. Mas pensa no processo doloroso de nascer novas folhinhas, né? E a antifragilidade a gente usa muito, eu próprio Nassim Taleb traz, do diamante. Uma pedra bruta, né, que ela é atritada tempo suficiente para se tornar algo muito melhor e maior. Não necessariamente, né, que todos nós estejamos nesse processo tão doloroso quanto uma pedra, assim. Mas a antifragilidade é isso. Como que eu saio melhor dessa situação? O que eu aprendo dessa situação? E, de novo, inteligência emocional. Total. Eu sou muito fã do Taleb. É maravilhoso. E justamente por isso que eu fiz a tatuagem no meu antebraço inteiro aqui de uma hidra. Ai, uau. A hidra, que é aquele animal da mitologia grega, não sei se todo mundo conhece, que quando você corta uma cabeça, nasce duas. E aí o Hércules fica batalhando com essa hidra um tempão, né? Porque ele tenta vencer ela tem a característica da antifragilidade. A cada cabeça cortada nasce duas, ou seja, ela não só é resiliente, ela não só fica e continua batalhando, ela volta 2 vezes mais forte diante de um dano que é causado a ela. Então, esse princípio aplicado à prática, eu acho que realmente é um ingrediente dos líderes vencedores em 2030, que inspiram, que lideram comunidades, que constroem propósito, especialmente na geração da IA. Porque a gente comentou muito durante toda essa entrevista e esse conteúdo, e se você conseguiu pegar a linha, você entendeu das várias características necessárias, do contexto que a gente está vivendo, a tendência da IA é gerar uma geração de preguiçosos, ou uma geração que tem a oportunidade de desenvolver a inteligência emocional, de ser antifrágil, de fazer batalhas maiores, mas que está tudo tão fácil e que a IA vai lá e faz sozinho e tipo, se eu quero montar aqui um SaaS e criar meu negócio, eu faço e hoje está muito fácil, então não vou nem fazer. Aí vira o famoso empreendedor papagaio, né? Aquele cara que só fala. E como tem, né? E não executa. Então, assim, isso não gera valor. Falar e não executar não vai gerar valor. Agora, se dispor a batalhar nessa linha que você defendeu, da inteligência emocional, da antifragilidade, buscar o caos na dose certa. Calculado, né? Calculado, com constância, com continuidade, realmente vivendo o propósito, eu acho que é por aí. Então, para fechar, tudo isso que a gente falou aqui agora, que gerou um conteúdo de muito valor para você, eu tenho certeza, eu vou resgatar uma fala da Cris Junqueira do Nubank, que eu vi em São Paulo numa palestra, onde ela disse mais ou menos o seguinte: se você aplicar tudo isso que você ouviu agora, da conversa minha aqui com a Paty, 100% aplicado, na verdade 101% aplicado, não existe garantia de sucesso. Mas se você não aplicar, provavelmente você encontra o fracasso. Justo. Então não é um conteúdo com garantia de resultado, até porque o sucesso tem muitas variáveis. Mas é um conteúdo para te proteger de fracassar. E só o fato de você não fracassar, onde muita gente estará fracassando, te deixa vivo num ambiente com recompensas que fazem muito sentido. Então, isso me deu muita paz no coração quando eu ouvi, porque a gente acha que, nossa, escutei, apliquei, pronto, não tem como dar errado. Tem como dar errado, né? A gente está vivo. E o simples fato de estar vivo e a vida ser um mundo complexo, que eu não controlo as variáveis, quantas coisas eu não controlo, né? Adoraria estar aqui nesse papo. Graças a Deus a gente está aqui. Eu dou graças a Deus mesmo, porque você tem filho, eu tenho filho, tem chuva, tem cidade, tem carro, tem um monte de responsabilidade, tem empresa, tem também. Ontem eu estava doente, antes de ontem eu estava no hospital. Quanta coisa acontece, né? E a gente está aqui, é um verdadeiro privilégio. Então eu quero que você honre a Paty, deixando no comentário desse vídeo a sua mensagem de apoio, o seu agradecimento. O @ dela do Instagram está aqui no vídeo, na edição, para você poder seguir ela e enchê-la de comentários positivos e agradecer e divulgar cada vez mais. E se precisar contratar os serviços dela, tenho certeza que vai ser muito útil para você.
E, Paty, eu deixo aqui só o meu agradecimento. E para você quiser deixar a mensagem final para nossa audiência ali qualificada, fica super à vontade. Edu, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Passou muito rápido, né? Infelizmente, mas a gente começou a conversar antes e vamos continuar provavelmente depois desse bate-papo. Mas a mensagem final que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, a gente falou muito de inteligência emocional para 2030. A inteligência emocional já é importante agora e já era importante no passado. A IA, ela só está evidenciando cada vez mais isso. E líderes, empresários e empreendedores, inteligência emocional é sobre regular emoções e controlar comportamentos. Acho que essa é a mensagem final do nosso vídeo, assim. A gente falou sobre antifragilidade, a gente falou sobre lidar com a frustração, né, fazer desconforto calculado. Isso é sobre controlar o nosso comportamento. A emoção vai vir. Eu não controlo a emoção, ela é uma descarga dentro do meu corpo. Eu vou regular essa emoção para agir igual o velhinho lá, né? Quando alguém me confrontar, quando alguém me desafiar, eu tô com o meu comportamento controlado, mas obviamente a raiva vai estar lá acontecendo dentro da gente, né? A tristeza vai estar acontecendo dentro da gente, mas o nosso comportamento precisa ser controlado, cada vez mais treinado e controlado. E a emoção nomeada e regulada. Isso é inteligência emocional. Terminamos aí com chave de ouro para 2030 estarmos mais do que preparados. Muito bom. Para mim foi um prazer e uma honra. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui nesse canal do Atlas. Até lá. Muito bom. Tchau.